Bom dia a todos, meu nome é Paulo Santos, hoje é dia 19 de julho de 2020, são 4 horas e 49 minutos agora, hoje é domingo de madrugada. Senhores, neste vídeo nós vamos explicar tique a tique que as oscilações dos preços não são eventos equiprováveis. E também vamos concluir que as tendências em um gráfico são eventos não equiprováveis. Nós vamos recorrer aqui ao nosso arquivo do Word para fazer as nossas explicações. Tendências são eventos aleatórios não equiprováveis. Nós vamos rapidamente recapitular o que são eventos equiprováveis e o que são eventos não equiprováveis, já foi explicado em vídeos anteriores, com um exemplo da caixa contendo bolas azuis e vermelhas para facilitar as nossas explicações e depois aplicar esses conceitos em um gráfico. Então, o que são eventos aleatórios não equiprováveis? Por exemplo, uma caixa contendo 20 bolas, sendo que 15 bolas são azuis e 5 bolas são vermelhas. Então, existe uma maior quantidade de bolas azuis dentro da caixa. A probabilidade calculada para retirar uma bola azul de dentro da caixa é de 75% e a probabilidade de retirar uma bola vermelha será de 25%. E quando nós realizamos essa experiência de retirar uma bola, verificar a cor e repor depois a bola dentro da caixa novamente, o que empiricamente nós vamos observar é uma repetição maior de retiradas de bolas azuis. Nós vamos retirar mais bolas azuis do que bolas vermelhas. Ocorre uma repetição maior dos eventos de maior probabilidade. Então, para eventos não equiprováveis, embora existam apenas duas cores de bolas dentro da caixa, a probabilidade de sair bola azul não é igual à probabilidade de sair bola vermelha. As probabilidades são diferentes nos eventos não equiprováveis. E o que são eventos equiprováveis? Por exemplo, uma caixa contendo 20 bolas, sendo que 10 bolas são azuis e 10 bolas são vermelhas. A probabilidade calculada para sair uma bola azul é de 50% e para sair uma bola vermelha também é de 50%. Então, quando nós retiramos uma bola de dentro da caixa, verificamos a cor, depois fazemos a reposição dessa bola para dentro da caixa novamente e retiramos várias vezes bolas de dentro da caixa, nós vamos observar empiricamente uma estabilização dos resultados em torno de 50%. Então vai sair uma bola azul, vermelha, azul, vermelha, azul, vermelha, às vezes duas azuis, depois duas vermelhas. Os resultados, após várias retiradas, estabilizam-se em torno de 50% de bolas azuis e 50% de bolas vermelhas. Esses são os eventos equiprováveis. E no gráfico, as oscilações dos preços dos ativos são eventos equiprováveis? Então vamos tentar imaginar se em um gráfico os eventos fossem, se as oscilações fossem eventos equiprováveis. Se as oscilações fossem eventos equiprováveis, provavelmente veríamos em um gráfico os preços oscilando em torno de uma linha de preços, uma lateralização. Então, nós representamos aqui tiques de preço. Esse candle é um candle de alta de amplitude de um tique, por exemplo, 1 centavo. Então, se as oscilações fossem equiprováveis, nós veríamos uma estabilização dos resultados, como no exemplo da caixa de bolas azuis e vermelhas para eventos equiprováveis. Então, nós veríamos uma tendência de estabilização de resultados de alta e resultados de baixa. Vai subir, cair. Esse seria o comportamento do ativo. Às vezes subiria duas vezes, 2 ticks, depois cairia 2 ticks, cai 2 ticks, depois sobe 2 ticks.
de tal maneira que o resultado se estabilize sempre em torno de 50% de A e 50% de B. Então haveria uma lateralização se as oscilações fossem equiprováveis. É possível que ocorra uma lateralização desse tipo em um gráfico quando a probabilidade de A for igual à de B ou a probabilidade de subir seja igual ou próxima à probabilidade de cair. Mas não é o que nós observamos nas oscilações dos preços em um gráfico. Se as oscilações fossem aleatórias, equiprováveis, em todos os gráficos nós veríamos essa tendência de estabilização dos resultados. Mas não é isso o que ocorre nos gráficos. Pode ocorrer em determinados períodos, em curtos períodos de tempo, mas não é isso que ocorre em todo o tempo em que ocorrem as negociações de um ativo. Nós também dissemos que é difícil dizer ou imaginar como seriam as oscilações dos preços se fossem eventos equiprováveis, porque não são eventos equiprováveis. Por exemplo, o exemplo dos dados. Então, se as oscilações fossem eventos equiprováveis, então nos gráficos nós veríamos provavelmente uma tendência de estabilização em torno de uma linha de preços, como também nós demos o exemplo do lançamento de um dado com valores de negociação de um ativo. Então, em determinado instante, em vídeos anteriores nós demos esse exemplo, se os eventos, as oscilações fossem equiprováveis, então o resultado de um negócio em determinado instante poderia ser R$22, no instante seguinte poderia ser R$1, no instante seguinte poderia ser R$17,50, no instante seguinte seria 1 centavo, se as oscilações fossem equiprováveis. Então também poderiam ser iguais ao lançamento de um dado. Então é difícil imaginar um gráfico com oscilações equiprováveis, porque as oscilações não são equiprováveis. Se fossem equiprováveis, como seriam as oscilações no gráfico? É difícil imaginar. Seria igual ao lançamento de um dado? Seria igual uma lateralização? Em todos os gráficos haveria uma linha de preço, de um valor de preço, em que os resultados se estabilizassem em torno dessa linha. Então é difícil. As oscilações de preços são não equiprováveis. Se fossem equiprováveis, seria até difícil imaginar. E o que nós observamos é que são não equiprováveis. Sabemos que são aleatórias as oscilações de preços, já foi explicado, e não são eventos equiprováveis, são eventos não equiprováveis. Então agora nós representamos aqui, desenhamos aqui um movimento de preços, um possível movimento de preços, usando tiques de preço. Por exemplo, supondo que esse tique de preço tenha amplitude de 1 centavo. Então aqui o preço sobe 1 centavo, 1 centavo, 1 centavo, ocorre uma oscilação de alta. O que nós afirmamos é que as oscilações dos preços em um gráfico são aleatórias não equiprováveis. Formam-se as tendências em um gráfico. Portanto, as tendências também são aleatórias não equiprováveis. O que ocorre em um gráfico? Nós também afirmamos que as tendências são repetições em um mesmo sentido para cima ou para baixo. Em um gráfico, nós veremos uma repetição de uma oscilação de alta, formando tendências. Isso para nós é uma tendência, uma repetição de uma oscilação de alta, é uma tendência de alta, e uma repetição de oscilações de baixa, é uma tendência de baixa. Então, para um gráfico real, se nós dividirmos as oscilações dos preços em períodos de 10 segundos, como se isso fosse um candle,
o que nós vamos observar é que para este período de 10 segundos ocorreu uma maior repetição do evento A. Então, para eventos aleatórios não equiprováveis, como no exemplo da caixa de bolas azuis e vermelhas, ocorre uma maior repetição de eventos de maior probabilidade. Quando nós observamos um gráfico real e observamos um movimento de alta, nós observaremos uma maior repetição de oscilações de alta do que as oscilações de baixa. Então, para este período de tempo de 10 segundos, nós dizemos que ocorreu uma tendência de alta. A probabilidade de subir era maior do que a probabilidade de cair. Quando a probabilidade de subir é maior do que a probabilidade de cair, então ocorrerá uma maior repetição dos eventos de maior probabilidade. Então ocorrerá uma maior repetição do evento A de alta. E também não há como calcular a intensidade de uma tendência de alta, porque as oscilações são aleatórias. Em determinado instante, não há como calcular se a probabilidade de subir será maior do que a de cair. Isso nós já também explicamos, não há como calcular essa probabilidade. O que nós verificamos em um gráfico é que após a realização dos negócios, é que nós vamos observar que havia uma tendência de alta, mas não há como determinar antecipadamente que existia essa tendência de alta. Não há como determinar o início de uma tendência de alta, porque não há como calcular se a primeira oscilação será de alta ou de queda. Não há como calcular essa probabilidade. Após o término deste candle de 10 segundos, após esse período de tempo, é que nós vamos observar que havia uma tendência de alta, porque ocorreu uma maior repetição dos eventos de oscilação de alta, porque a probabilidade de subir era maior do que a probabilidade de cair. Quando a probabilidade de subir é maior do que a probabilidade de cair, nós veremos uma maior repetição dos eventos de maior probabilidade. E no candle seguinte, neste segundo candle de 10 segundos, nós observamos que a intensidade do movimento de alta é maior do que a intensidade do movimento de alta deste primeiro candle. Se nós trocarmos a amplitude por valores de 1 centavo, a intensidade dessa tendência de alta é de amplitude de 4 centavos. 1, 2, 3, 4 centavos. Seria a tendência de alta deste primeiro candle. A amplitude de alta deste primeiro candle de 10 segundos. E para este segundo candle seria de 1, 2, 3, 4, 5, 6 centavos ou 6 ticks de preço, a intensidade, a amplitude deste movimento de alta. Então, as intensidades do movimento de alta, da tendência de alta, também não há como determinar, porque as oscilações são aleatórias. O que nós sabemos é que em determinado período de tempo, para períodos de tempos iguais, a amplitude da tendência de alta pode ser diferente. Então, para o primeiro candle, a
a amplitude foi de apenas 4 ticks de preço, e para o segundo candle foi de 6 ticks de preço. Então, a intensidade de uma tendência de alta, não há como determinar a intensidade dessa tendência de alta. E também não há como determinar o período de duração de uma tendência de alta. Por exemplo, após esses 2 primeiros candles de 10 segundos, no próximo intervalo de tempo de 10 segundos, ocorreu uma tendência de baixa. Então, não há como também determinar se a duração de tempo de uma tendência, se haveria mais um candle de alta, se uma tendência de alta vai durar 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos, 1 hora, 1 dia, nós não sabemos. Nós não sabemos. Não há como determinar o período de tempo de uma tendência. Então, para esse exemplo aqui hipotético, após os 2 primeiros candles, ocorre uma tendência de baixa. Isso porque nós observamos que ocorre uma repetição de eventos de queda em maior quantidade do que os eventos de alta. Então, repetindo novamente, para eventos de maior probabilidade, nós vamos observar na prática a repetição maior desses eventos de maior probabilidade. Então, para este candle, a probabilidade de queda era maior e, portanto, nós observamos uma repetição maior dos eventos de maior probabilidade. Então, para esse período de tempo de 10 segundos também em que ocorre essa queda, o que nós podemos dizer é que havia uma probabilidade maior de queda para esse período de tempo de 10 segundos, o terceiro candle, mas não havia como determinar o início dessa tendência de queda, não há como determinar a intensidade dessa tendência de queda, não há como determinar a amplitude dessa tendência de queda, não há como aplicar Fibonacci também para calcular precisamente a intensidade desse movimento de queda. Isso porque as oscilações são aleatórias e, portanto, as tendências também serão aleatórias, não equiprováveis. As oscilações são aleatórias, não equiprováveis e, portanto, as tendências também serão aleatórias, não equiprováveis. É esse o fenômeno que nós observamos em um gráfico de ativos negociados em bolsa de valores. Então, o que nós fizemos nessa série de vídeos que nós chamamos de probabilidade é explicar corretamente o fenômeno. O que nós concluímos das oscilações de preços é que as oscilações são aleatórias, não há como determinar o início de uma tendência de alta, não há como determinar a amplitude, a intensidade de uma tendência de alta, não há como determinar o período de tempo de duração de uma tendência de alta. Isso porque as oscilações são aleatórias, não equiprováveis. E também não há como calcular uma probabilidade em determinado instante, se a probabilidade de alta é maior do que a probabilidade de baixa e vice-versa. Não dá para calcular, não dá para determinar se a probabilidade de baixa é maior do que a probabilidade de alta em determinado instante. Então, praticamente, nós não sabemos nada sobre o fenômeno. Parece que não sabemos nada, mas ao contrário, o que nós sabemos
sim, o que nós concluímos, uma informação muito importante com a qual nós vamos trabalhar é a de que as oscilações são aleatórias não equiprováveis. Então, é com essa informação que nós vamos depois construir estratégias de trade na prática para tentar verificar se realmente as oscilações são aleatórias não equiprováveis e as tendências também são aleatórias não equiprováveis. Senhores, espero que tenha ficado clara todas essas nossas explicações. No próximo vídeo nós vamos comentar algumas generalidades. E antes de encerrar este vídeo, nós ainda vamos explicar como nós relacionamos o nosso princípio 1 para as nossas explicações sobre as oscilações dos preços. Nós dizemos ainda que não existe tendência de alta infinita, isto é, uma repetição infinita de A. Em nenhum gráfico do mundo nós vamos encontrar uma repetição infinita de A, não existe uma tendência de alta infinita. Se existisse uma tendência de alta infinita, haveria uma repetição infinita de A. Então, não existe tendência de alta infinita. Mas, por que não existe essa tendência de alta infinita? Porque é uma propriedade dos preços. Em determinado instante, a probabilidade de queda será maior do que a probabilidade de baixa. A probabilidade de queda será maior do que a probabilidade de baixa. E haverá correções, quedas nos preços. Nós verificaremos uma repetição dos eventos de maior probabilidade. Então, quando a probabilidade de queda for maior do que a probabilidade de alta, ocorrerá uma queda nos preços, mas nós não somos capazes de calcular quando ocorrerá, quando iniciará essa tendência de baixa, e nem a intensidade dessa tendência de baixa. Mas nós sabemos que ocorrerá porque é uma propriedade dos preços. Nós explicamos em outros vídeos o princípio 1. O princípio 1 diz que os preços não sobem continuamente sem correções no caminho, ou seja, os preços não sobem continuamente com somente ocorrendo eventos de alta, eles não sobem continuamente. Em determinado instante também ocorrerá movimentos de queda. É isso que diz o princípio 1. E não sobe continuamente sem correções no caminho, desde que ocorram negócios na Bolsa de Valores, isso porque não haveria capital financeiro para sustentar uma alta contínua, não haveria capital financeiro, não existe um capital financeiro infinito, então, em determinado instante, ocorre sim uma correção, até porque o capital financeiro é finito, em determinado instante, e então existe um topo em determinado instante, e depois ocorrem correções, desde que ocorram oscilações nos preços. Mas as oscilações nós vemos ocorrer frequentemente, principalmente em ativos que têm muitos negócios durante o pregão, ativos que têm 50 mil negócios durante o pregão, nós veremos ocorrer repetições, oscilações, uma quantidade maior de oscilações, porque não haveria também como ocorrer 50 mil negócios de alta somente no pregão, durante o pregão em um ativo. Não é esse o fenômeno que ocorre na Bolsa de Valores, tá bom? Então, ainda voltando para o nosso princípio 1, como existe essa propriedade nos preços de que os preços não sobem continuamente sem correções no caminho, isso significa que os preços não ocorre uma repetição infinita de A. E se não ocorre uma repetição infinita de A, não existe tendência de alta infinita. É isso que precisa ficar claro também, como é que nós relacionamos o princípio 1 com as nossas explicações sobre as oscilações aleatórias não equiprováveis.
Senhores, eu vou encerrar este vídeo agora e no próximo vídeo então nós continuaremos comentando algumas generalidades sobre as tendências dos preços em um gráfico. Tchau!